Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gilsonildo, nós estamos aqui no nosso canal da Escola Bíblica Dominical e nós vamos estar nesse momento fazendo comentário de mais uma lição da nossa EBD. A lição é a lição de número 10, sobre o tema mordomia das finanças. Vamos estar aprendendo sobre esta parte tão importante para as nossas vidas, algo que está ligado, intrínseco à vida de cada um de nós. Vamos estar rapidamente comentando sobre os principais tópicos dessa lição do dia 8 agora de setembro de 2019. Estamos aí durante o trimestre aprendendo sobre a questão da mordomia. E desta feita, um tema muito importante que está ligado a toda a vida de todas as pessoas. O texto áureo de nossa lição se encontra em primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 10, onde está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muita dores. Então veja bem que não é você ter o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A nossa verdade prática diz assim: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Sabedoria é a palavra X, é a palavra que nós devemos analisar. Sabedoria para lidar com os nossos recursos, com as nossas receitas, com os nossos recursos financeiros. A leitura bíblica em classe encontra em Eclesiastes capítulo 5, do versículo de número 10 ao versículo de número 11, e também em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 até o versículo de número 10. Até o versículo de número 10 é a nossa lição dessa oportunidade. Vamos estar fazendo aqui a introdução. A introdução diz o seguinte: o cristão deve ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhe concedeu. Nesta aula refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira, como na base bíblica. Também como nossa única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, que tudo depende do uso que fazemos dele. O dinheiro pode servir de bênção para as nossas vidas, é o que nós mais queremos, mas também pode servir de maldição na vida daqueles que não sabem usufruir de maneira correta. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: tudo o que temos vem de Deus. E o salmista Davi vai deixar isso bem claro no Salmo de número 24, no versículo de número 1. Salmo 24, no versículo de número 1, ele vai deixar isso bem claro sobre o que tudo que nós temos já é de Deus. Somos o quê? Somos mordomo. Nós aprendemos na introdução dessa escola bíblica dominical que o mordomo é aquele que administra os bens. Nesse caso, os bens não são nossos. Tudo que nós temos vem de Deus, para a glória de Deus, e nós administramos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Glórias ao nome do Senhor. Uma questão importante é que o salmista Davi também, ele vai enfatizar isso em 1 Crônicas 29, 14, ele vai dizer que, porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos, ó Senhor. Então, tudo é de Deus. Primeiro princípio que nós precisamos analisar é que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Quando viemos para esta terra, quando nascemos, nós não trouxemos nada. E quando nós partiremos, também não levaremos nada. Precisamos saber que tudo é de Deus.
e que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, que sejamos um bom mordomo e que seja administrado de tal forma que venha beneficiar nossa vida, nossos familiares, nossos amigos e também a igreja do Senhor Jesus, conforme nós vamos estar aprendendo em alguns tópicos aqui à frente. Outra questão importante que é como o cristão deve tratar com o dinheiro. Existem pessoas, como o Senhor Jesus Cristo falou com a igreja em Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, de alguns irmãos que havia naquela igreja, que achavam que já estavam abastecidos com a sua situação financeira, porque tinham muitos recursos financeiros e que isso era o suficiente. Mas quando Deus olhava para eles, Deus não via riqueza espiritual na vida deles. É por isso que o Senhor os repreende, dizendo que eles eram pobres, cegos, miseráveis e nus diante da presença de Deus. Então, ser abençoado financeiramente, ter posse, ter muitos bens, isso não significa que Deus está aprovando a conduta de algumas pessoas. O bom é ser próspero, mas ter a bênção de Deus, a prosperidade, lidar com os recursos que Deus nos dá. O mais importante é mas termos a bênção de Deus, pois a bênção de Deus enriquece e ela não acrescenta dores. Então tem muitas pessoas que tratam com o dinheiro de maneira indevida, lhe trazendo dores e sofrimento. Também nós precisamos tomar cuidado, sei que esse é um tema muito grande, que nosso primeiro tópico está falando, que é cuidado com a falsa prosperidade. Nós acreditamos na teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade bíblica, aquela que tem as bases bíblicas conforme está registrado num santo livro sagrado. Nós não acreditamos nessa teologia da prosperidade, que diz que quem não tem posses, não tem dinheiro, recurso financeiro, está debaixo de maldição e coisa dessa natureza. Pelo contrário, o cristão que é fiel a Deus, tendo boas posses, ele será fiel a Deus também o dia que ele perder estas posses. E nós podemos ver na vida de Jó. Jó era um homem próspero. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó passou por uma grande prova, perdeu família, perdeu todos os seus bens, mas Jó não perdeu a fé. Por que, pastor Gilson, que Jó não perdeu a fé? Porque Jó não era escravo das finanças, não era escravo das suas posses. O que acontece é que muitas pessoas, elas são escravas do dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego às suas posses, os faz elas pecarem contra Deus, a ganância o faz elas errarem contra Deus. Mas Jó não, Jó serviu a Deus quando tinha posses, e Jó também adorou a Deus quando não tinha suas posses financeiras, mas o Senhor o abençoou de forma contundente. Então Jó é um exemplo disso. Você pode ter um salário menor, você pode ter um salário de 2.000, 1.500, 2.000, e você pode ser próspero. Alguém pode ter um salário 10 vezes mais do que você e não ser uma pessoa próspera, porque prosperidade não está ligada ao acúmulo de bens ou da sua conta financeira está bem abastecida, mas sim você viver com o que você tem, de maneira digna, honesta e feliz, saber administrar as finanças que chegam nas tuas mãos. É possível que alguém pode ganhar R$1.500 a R$2.000 por mês e emprestar dinheiro para o seu vizinho que recebe R$8.000 por mês. É possível que alguém possa receber R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, alguma coisa dessa natureza, e viver bem melhor, se alimentar bem melhor do seu vizinho que ganha 5, 6 vezes mais do que ele. Por quê? Porque sabe administrar, sabe viver de acordo com aquilo que chega nas suas mãos. E ter dinheiro e posse financeira, isso não é sinônimo de felicidade, porque se fosse, muitos ricos não estavam se suicidando. Muitas pessoas com recursos financeiros astronômicos não estavam em depressão, não estavam com problemas, com dificuldades. Então, dê graças a Deus pelo seu emprego, pelas finanças que Deus tem colocado nas tuas mãos, e é pela sabedoria que Deus tem dado para que você possa administrar aquilo que Deus tem dado para você. Muitas pessoas
né? Correndo atrás das riquezas desenfreadamente, querendo ser próspero nessa tal da teologia da prosperidade antibíblica, porque existe a bíblica, existe os servos de Deus que foram próximos, como Abraão, como Jacó, como Jó, como nós já falamos, homens que foram muito abençoados por Deus, mas aquela teologia bíblica, aquela que Jesus diz, quem deixa tudo por amor de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais nessa vida e por vir a vida eterna. Aquela que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará às nossas vidas. Esse é o princípio, um dos princípios cristãos para a nossa vida. O tópico de número 2, vamos estar falando como o cristão deve ganhar dinheiro. Primeiro, trabalhando honestamente. O cristão deve trabalhar honestamente para adquirir os seus recursos financeiros. A Bíblia vai nos mostrar que desde a queda do homem, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19, que o Criador disse, do suor do teu rosto comerás do teu pão. Então, esse é o princípio bíblico que o Senhor ensina. E o apóstolo Paulo, quando escreve também a sua carta em 1 Tessalonicenses, ele vai orientar os irmãos ali também, para que vivam dos seus negócios, trabalhem, para que possam ter as suas posses e viver bem diante do Senhor. Então, o cristão trabalha honestamente, de forma digna, servindo a Deus, adorando a Deus, para que não venha dar mau testemunho para com os que estão de fora em relação às suas finanças. Também ele precisa, um outro tópico importante, fugir das práticas ilícitas. Não é lícito o cristão ganhar dinheiro, trabalhar de tal forma que venha desagradar a Deus, conforme está na nossa lição. Bingo, rifa, loterias, né, e outras formas fáceis de se ganhar recursos financeiros. E o próprio sábio Salomão vai dizer Salomão vai dizer em Provérbios 28, versos 20, número 28 de Salomão, no versos 20, ele vai dizer, Provérbio de Salomão, ele vai dizer que o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, precisamos fazer uma análise correta de como nós devemos viver a nossa vida diante de Deus, fugir de toda a prática ilícita de adquirir recursos financeiros. Há outro tópico importante que vai dizer dentro, outro item, é fugindo da avareza. Infelizmente tem pessoas que elas são avarentas, elas não são dizimistas, elas não são ofertantes, porque elas são avarentas, elas têm amor pelo dinheiro, elas são escravas do dinheiro, são escravos do dinheiro, das suas posses, dos seus bens. E isso é contra a Bíblia Sagrada, a escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, conforme já falamos, alguns se desviaram da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Deus não condena a riqueza, Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição que a pessoa tem para adquirir esta riqueza, isso sim o nosso Deus não aceita. Vamos rapidamente falar sobre o tópico de número 3, como o cristão deve utilizar o seu dinheiro na igreja do Senhor. Na igreja há várias maneiras pelas quais os cristãos podem e devem contribuir de modo positivo, abençoando para a manutenção da obra do Senhor. Dizimando, que é um princípio bíblico, todo cristão deve ser um dizimista fiel a Deus, ser grato a Deus. Não é pagar dízimo, é devolver aquilo que Deus já nos deu 100%. Todo cristão, salvo em Cristo Jesus, ele tem fé que Deus é poderoso, aleluia, para lhe abençoar. E ele é generoso, ele é fiel, ele quer ver a obra de Deus crescer, ele quer ver almas sendo salvas, ele quer ver os recursos financeiros sendo administrados em construções da igreja, em manutenção de obreiro, envio de missionários, socorro ao necessitado, assistência social, as demandas inerentes à igreja. Todo cristão fiel e salvo, ele tem compaixão, ele tem fidelidade a Deus,
por tudo quanto Deus fez para ele. Ele tem gratidão a Deus, por isso ele dizima. Também ele contribui com as suas ofertas alçadas, voluntariamente, com uma alegria no seu coração, conforme Paulo ensinou escrevendo à igreja que estava em Corinto. Então você deve sim utilizar os seus recursos de modo sábia, de modo que venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja um avarento, mas seja um abençoador por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance. Como que o cristão deve lidar com as suas finanças? Não fazendo contas, não se endividando ao longo prazo, não comprometendo a sua renda de tal forma que venha prejudicar a sua esposa, os seus filhos, a sua família, devido a uma atitude errada sua, devido a uma atitude agindo sobre o seu emocional, agindo em cima do seu emocional. Isso vai trazer prejuízos a longo prazo para a sua família. Então não se endivida, faça seu orçamento doméstico, veja as suas receitas, as suas despesas e tente poupar alguma coisa para o dia que você acontecer alguma situação adversa, você venha ter condições de ter um recurso para suprir as suas necessidades. Uma outra questão aqui que a nossa lição fala que é muito importante: tem muitos cristãos, muitas pessoas que se embaraçam com o cartão de crédito, parcelam no cartão de crédito, entram na dívida rotativa, não conseguem administrar suas finanças, passa na frente de uma loja, de um mercado, de uma dessas grandes lojas, 10 vezes no cartão, 12 vezes no cartão, e aquilo vai ficando uma dívida acumulativa, e a pessoa não consegue se manter, Saiba que do outro lado, as pessoas, os marqueteiros, já investiram, em frases de efeitos, já pessoas formadas em neurolinguística, já trabalharam todas aquelas frases de marketing, está tudo trabalhado para poder te persuadir para que você possa estar adquirindo alguma coisa ali. Então, não compre, não faça dívida daquilo que você não planejou na sua casa. Não faça dívida por impulso, porque isso vai atrapalhar na sua finança. E diga-se de passagem, os maiores problemas hoje, um dos maiores problemas também que existe nos casamentos, muitos divórcios acontecem devido à má administração dos recursos financeiros. Quantos casais se separaram por causa de questões financeiras? Quando a questão financeira entra dentro de um lar, de uma casa, a contenda, a briga, a incompreensões dentro de uma família. Por quê? Porque o cabeça, a pessoa que geria esses recursos, tomou atitudes erradas e agora toda a família está sofrendo, e isso acaba trazendo um desconforto, podendo trazer problemas muito mais graves aí no casamento. Muitos casamentos estão com dificuldades devido à questão financeira e à incompreensão dos seus membros dos lares. Então é importante que o cristão possa ter ciência sobre esta situação também. E diz também para evitar também os extremos. Tem pessoas também que elas não vivem, elas não têm vida social, elas não saem com a sua esposa, com seus filhos, não saem com seus amigos, só poupar para o dia de amanhã e não tem uma vida social. Então é o extremo, é extremista. Então, por um lado, você tem que saber administrar os seus recursos financeiros, viver uma vida social com a sua família. Por outro lado, você precisa poupar também para o dia da adversidade. Então não viva o extremo, tenha uma vida equilibrada financeiramente, não deixe sua família passar necessidade, seus filhos passar necessidade, devido ao amor que você tem ao dinheiro que está lá guardado na sua poupança lá no banco. Então a lição também, ela traz uma orientação para nós concernente a este assunto, ok? Também não fique fiador de alguém, do seu amigo, de um parente, não empreste cheque para ninguém, porque o seu nome é o maior patrimônio que você tem. Não permita ser fiador de alguém, porque a Bíblia já fala sobre isso, para que nós não possamos ser fiador de ninguém, porque você se torna escravo também desta pessoa. Outra questão que a nossa lição ela aborda, que é muito importante: cristãos que são agiotas. A Bíblia, ela condena essa prática de agiotagem. Está aí na Bíblia Sagrada os versículos sobre a questão da agiotagem. Pessoas que emprestam seu dinheiro com usura. Não faça isso.
Não seja um cristão agiota e não pegue recursos financeiros de agiota também, porque você vai ter sérios problemas na sua vida. Primeiro, porque é errado. Segundo, eles cobram um juro exorbitante, de tal forma que venha lesar e venha fazer com que você e sua família venham sofrer. Também a lição nos orienta a honrar os nossos compromissos, pagar os nossos impostos, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, independente se os governantes estão administrando de forma incorreta. Nós devemos agir como cidadão da terra e também como cidadãos do céu. Esta é uma lição muito boa, uma lição que com certeza vai faltar tempo para que os irmãos possam estar lecionando esta lição no próximo domingo, mas com certeza vai trazer um grande benefício para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de publicar nas suas redes sociais, para que possa ser propagado aí o nome do Senhor, venha ser glorificado. Deus abençoe a você que assistiu essa aula aqui, esse breve comentário rapidamente conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.